O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então, os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra esse povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. E então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, pois a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, recordamos hoje a aparição de Nossa Senhora a Santa Catarina Labouré, na Rue du Bac, em Paris, em 1830. É a revelação da Medalha Milagrosa. Como se deu esta aparição? Catarina Labouré era uma menina digamos assim, da campanha, ou seja, era do mato, né? Para dizer bem claro. Ela queria ser religiosa, o pai foi totalmente contra. E então, para dissuadi-la, para que ela se convencesse a não ser religiosa, mandou para Paris e ela ali trabalhava como garçonete, como num restaurante de operários. Podemos imaginar uma menina com 22 anos de idade, pura, ingênua, da roça, que tem que servir no meio daqueles homens arrões. Naquela época, os operários, já era a Revolução Industrial, mas era muito menos mecanizada do que hoje. Portanto, operários eram homens brutos, fortes, corpulentos. Imaginemos, então, que tipo de conversa, né? Que tipo de ambiente terrível. Ela, no entanto, suportou tudo aquilo durante 1 ano e, vendo que ela não cedia a essa vontade de ser religiosa, foi admitida, então, finalmente, às Irmãs da Caridade de São Vicente de Paulo. Entrou no noviciado, no convento de Paris, na Rue du Bac, e naquele convento ela pôde presenciar uma festa enorme, que foi a transladação do corpo de São Vicente de Paulo, que estava na Notre-Dame de Paris, que foi transladado para uma capela, né, na Rue du Cerf, onde ali está até hoje o corpo de São Vicente de Paulo. Ela pôde ver, era uma época de grande consolação para os católicos. Por quê? Porque vocês devem se lembrar, houve a Revolução Francesa, que aconteceu em 1789. Logo depois do terror da Revolução, de milhares e milhares de pessoas guilhotinadas,
e de uma perseguição tremenda à Igreja Católica, veio um momento em que as pessoas equivocadas se sentiram meio aliviadas, que foi o período de Napoleão. Napoleão, com suas vitórias militares e o fato de que se autoproclamou imperador, deu a algumas pessoas a ilusão de que tudo voltava ao normal, porque afinal tinham decapitado o rei, mas agora tinha um rei de volta, tinha alguém com a coroa na cabeça. Mas Napoleão, na verdade, era mais um passo da revolução. Porque a revolução, ela age assim. Ela dá 2 passos para frente, todo mundo começa a protestar, dizendo que foi demais, isso é demais, isso é demais. Aí vem alguém que dá 1 passo para trás. Mas deu 2 passos para frente, só deu 1 passo para trás. Houve um progresso na Revolução. Napoleão foi contra algumas coisas da Revolução Francesa, mas outras ele manteve definitivamente. Né? Então, é assim que acontecem as revoluções fora da igreja e dentro da igreja. Ou seja, de repente aparece um rei com a coroa na cabeça, todo mundo diz, ufa, voltou ao normal, mas não voltou ao normal. Não é? Pois bem, o fato é que depois de Napoleão veio um período de restauração em que havia finalmente um rei católico coroado, o rei Carlos X. Foi durante o reinado de Carlos X, então, que houve essa transladação do corpo de São Vicente de Paulo e que Santa Catarina Labouré entrou no convento. No entanto, durante essa transladação, Santa Catarina teve uma visão de Jesus. Mas, padre, você não vai contar a história da aparição da Nossa Senhora? Calma, mas você entender a aparição da Nossa Senhora, eu tenho que contar as coisas que vieram antes. Porque a menina já via Jesus. Ela já era santa, já estava vendo Jesus e tinha um grande desejo de ver Nossa Senhora. Mas ela via Jesus. E Jesus então aparece a ela, despojado de dos seus ornamentos de rei. Cristo Rei, destronado. E ela então compreende que o rei da terra, ou seja, Carlos X, iria cair. E de fato caiu. Ele foi, ou seja, toda a França revolucionária não podia aceitar de novo um rei católico no trono. Foi colocado o primo dele, Luís Filipe, que era liberal. E Nossa Senhora depois irá prever muitas coisas, mas houve essa primeira previsão de Jesus de que haveria uma revolução. E de fato houve uma revolução naquele ano, 1830, quando houve a revelação da medalha milagrosa. Vejam como é Deus. No meio de um período terrível, no meio de um sofrimento enorme para os católicos, no meio de revolução, ele manda Nossa Senhora para nos dar as graças. Não é? E então aconteceu a aparição de Nossa Senhora. A Santa Catarina Labouré, que nessa época já tinha 24 anos de idade, era noviça. Durante a noite, todas as noviças estavam dormindo, as luzes apagadas, não é? Não havia luz elétrica. Então, tudo apagado, de repente, puxa a cortina, um menino, que provavelmente ela interpreta que era o anjo da guarda dela. O menino aparece e diz, a Virgem Maria espera você. É interessante que naquela noite a Madre Superiora tinha dito algumas palavras a respeito de Nossa Senhora e ela pensou, que vontade que eu tenho que a Virgem Maria me aparecesse. Eu acho que ela vai me aparecer logo. E naquela noite acontece. Pois bem, o menino vai, conduz ela pelo caminho do convento, que para o espanto dela estava tudo iluminado. De repente ela entra na capela, a capela toda iluminada, com todas as velas acesas, como se fosse missa de meia-noite. E
Então, ela é levada até o presbitério e ela ouve o frufru de uma saia de seda. Nossa Senhora vestida de seda. E então, o anjo diz: Voilà la Sainte Vierge, eis aí a Virgem Maria, Nossa Senhora. E ela fica imóvel, paralisada diante daquela visão e daquela alegria. O anjo, vendo que ela ficou parada, a voz de criança se tornou uma voz de homem forte e disse: Eis a Virgem Maria! E ela então pulou e se ajoelhou no colo de Nossa Senhora, que estava sentada na cadeira do padre. Nossa Senhora sentada na cadeira do padre, ela se ajoelhou e ali ficou de joelhos no colo de apoiada no colo de Nossa Senhora. É de uma ternura, uma coisa assim incrível. Eu não conheço uma outra aparição onde Nossa Senhora não somente tenha aparecido, mas que o vidente tenha tocado em Nossa Senhora. E ficou ali. E Nossa Senhora revelou muitas coisas a ela, inclusive como ela deveria passar os sofrimentos que ela iria passar. E Nossa Senhora então previu, com 40 anos de antecedência, não é? Mais ou menos, desculpa comparar, né? Mas como Jesus aqui no Evangelho de hoje, que previu, Jesus previu em 33 o que iria acontecer em 70, que é a queda de Jerusalém. Nossa Senhora prevê em 1830 o que iria acontecer na França em 1870. A distância de tempo é mais ou menos a mesma, que era a questão da Revolução Comunista em Paris. Pois bem, Nossa Senhora então previu rios de sangue nas ruas de Paris e falou do arcebispo, grande dor do arcebispo. De fato, com a Comuna de Paris, o arcebispo foi fuzilado, não é? E era, pelos dados históricos que nós temos, não era um arcebispo santo. Era um arcebispo liberal, com as ideias assim bem avançadas. E, no entanto, foi fuzilado pelos comunistas. A revolução tem disso, né? Tem gente menos revolucionário que vai servindo a ela, mas depois, na hora de tomarem o poder, eles fuzilam os seus auxiliares, né? Mas o importante aqui não é o fuzilamento do arcebispo, nem o fato dele não ser um arcebispo santo. O importante aqui é Nossa Senhora chorar. Nossa Senhora chorou por um bispo que não era um bispo muito bom, mas era um bispo. Como Nossa Senhora olha para os seus filhos, os seus sacerdotes, era um bispo. Nossa Senhora chorou, prevendo todas essas coisas e falando que ela viria para dar detalhes a respeito de uma medalha. Essa foi a primeira aparição. Depois, no dia de hoje, 27 de novembro, que era sábado, véspera do primeiro domingo do Advento, né? Nossa Senhora então aparece durante a missa e faz a revelação da medalha, como nós a conhecemos. Eu não vou aqui descrever, né, a medalha que todos vocês conhecem, mas vou dizer aquilo que houve de diferente. Nossa Senhora apareceu com o globo terrestre na mão e o globo terrestre nos pés, né, em cima do globo terrestre, mas um pequeno mundo com uma cruz em cima, que é símbolo de império, de reinado, e ela, segurando aquele globo, tinha vários anéis em todos os dedos.
E daqueles anéis, então, saíam raios. Ela segurando o globo. Nós estamos acostumados a ver os raios saindo com Nossa Senhora com as mãos estendidas. Já já eu digo de onde veio isso. Mas ela segurando o globo, dali saíam raios. E Nossa Senhora aparece a Santa Catarina Labouré, que era uma menina da roça, mas era prestava muita atenção nos detalhes, e ela nota então que existem anéis que estão apagados, que não está saindo raio. E ela pergunta a Nossa Senhora, e nós agradecemos a Santa Catarina que tenha perguntado, mas por que alguns anéis da Senhora não estão acesos? Os anéis acesos são as graças que eu estou concedendo ao mundo, e os anéis apagados são as graças que eu deveria estar concedendo, mas vocês não pedem. Existem graças que Nossa Senhora quer nos dar e nós não pedimos. Você já se deu conta disso? Que bondades de Deus, maravilhas de Deus poderiam estar sendo derramadas sobre nós, mas nós não pedimos. Por acanhamento, por falta de fé, por falta de confiança. Uma das coisas mais admiráveis que eu encontro no confessionário, pessoas sofrendo com pecados que não conseguem largar. E eu pergunto, mas meu filho, você já pediu? E a resposta, assim, é sempre não. Mas por que você não pediu? Peça. Você quer se livrar do pecado? Peça. Existem anéis de Nossa Senhora que estão apagados. Peça. Eu digo sistematicamente, as pessoas que vêm se confessar, eu digo sistematicamente, peça a Nossa Senhora. A pessoa termina de falar os pecados, eu falo, Nossa Senhora, vá para Nossa Senhora. As pessoas não vão. As pessoas acham que é a minha respostinha pronta depois da confissão, né? Eu vou terminar de falar os pecados e o padre vai dizer, vá para Nossa Senhora. O padre Paulo já fala isso, eu sei o que ele vai dizer. Como se fosse uma resposta automática, se o confessionário fosse uma espécie de caixa eletrônico, que você vai lá, digita a senha e vem a resposta automática. Mas é quando eu digo, vá para Nossa Senhora, vá, peça, entregue, confie, ouça. Será possível que eu vou ter que fazer aquela voz grossa do anjo para dizer, Nossa Senhora? Vamos a ela. Ela vem nos momentos de maior e tremenda necessidade. Ela mandou fazer a medalha, quando depois que houve esse diálogo, o globo terrestre que estava na mão desapareceu, ela abriu as mãos, baixou as mãos, e então as graças se derramaram sobre o mundo. E então assim foi cunhada a medalha milagrosa. Em dois anos depois, 1832, houve uma peste, a cólera se abateu sobre Paris, e as medalhas estavam prontas, começaram a distribuir as medalhas começaram a fazer milagre. Não se sabia de aparição de Nossa Senhora, simplesmente foram distribuindo as medalhas, porque Santa Catarina Labouré passou sua vida inteira em segredo, ninguém sabia quem era. Ninguém sabia de visão. Foi feita a medalha, ponto. O confessor somente sabia. O confessor foi ao arcebispo, o arcebispo não acreditou na aparição, mas chegou e disse, olha, acho que não foi Nossa Senhora, mas mal não faz, é uma medalha piedosa, pode mandar fazer. E mandou fazer as medalhas,
De repente, milhares e milhares de medalhas foram distribuídas em Paris e as curas foram acontecendo e as pessoas começaram a chamar, nossa, cette médaille est miraculeuse. Essa medalha é milagrosa. Daí veio o nome medalha milagrosa. E então, quando foram feitos os milagres, aí então o arcebispo e o clero, o arcebispo começou a acreditar. Opa, então é Nossa Senhora mesmo, diante de tantos milagres. Quando o Papa ficou sabendo dessa medalha, então o Papa mandou o arcebispo, então pergunte, por favor, ao diretor espiritual, ao confessor, quem é essa freira? E o confessor disse, não. Vejam a Igreja Católica. O Papa, não tem ninguém acima dele. O Papa diz ao confessor, me diga quem é a freira. E o confessor, no segredo de confissão, respeitando a vontade da sua penitente, que não queria ser revelada, diz, não. E o Papa aceita. E fica no não. Claro, segredo de confissão. Somente no leito de morte é que Nossa Senhora outra vez aparece a Santa Catarina, que passou a sua vida inteira no silêncio, tratada como uma freira qualquer. Nossa Senhora aparece e diz, minha filha, diga à sua superiora que foi você. E ela, em obediência a Nossa Senhora, rompe o segredo, quando todas as coisas já tinham acontecido. E é interessante que todas essas coisas se deram em um momento de grande sofrimento para a igreja da França e para a igreja do mundo. No meio do caos e do sofrimento, Nossa Senhora aparece para nos dar as graças que nós mais necessitamos. Deus permite os sofrimentos, mas Ele nos dá o remédio. Pedi e receberei. Batei e abri-se-vos-á. Procurai e encontrareis. E vos será dado uma medida calcada, sacudida, transbordante em vosso regaço. Vamos pedir. Peçamos a Nossa Senhora que nos dê a santidade, a humildade de uma Santa Catarina Labouré, uma confiança, uma devoção inabalável naquela que nos concede as graças. Ela é a mãe do autor da graça. Ela é a mãe do Redentor. E, portanto, dela veio o autor da graça. Dela veio o Redentor. Confiantes. Eis aí a Santa Virgem, disse o anjo. Confiantes. Usemos a medalha milagrosa devotamente, mas não somente. Tenhamos uma medalha marcada em nosso coração. Uma presença, uma confiança inabalável à Virgem Maria. Não importa o que aconteça, aconteça o que acontecer. Seja o que for que esteja acontecendo na sua vida, não interessa que pecado você tenha cometido. Se Judas, ainda com aquelas 30 malditas moedas, tivesse dirigido o seu olhar a Nossa Senhora,
hoje nós teríamos igrejas de São Judas Iscariotes. Judas. Ninguém ouviu dizer que algum daqueles que a vós tenha recorrido, implorado a vossa assistência, invocado o vosso socorro, tenha sido por vós abandonado.